Olá, seja bem-vindo ao canal do Somos Um. Este é o quadro Na Poltrona, em que eu entrevisto pessoas ligadas no Universo Team. E hoje eu tenho a honra de entrevistar ele, Gabriel Neto. Como você está, Gabriel? Estou bem, graças a Deus. Feliz e ansioso por essa programação nova aí que está surgindo no meio gospel aí. Temos que fazer mais coisas desse tipo aí. Vamos bem, graças a Deus. Amém, obrigado, né? A gente está iniciando esse projeto, espero que dure muito tempo. A primeira pergunta é de praxe. Todo mundo que está acompanhando esse vídeo aqui já sabe muito bem qual é. Mas antes de eu fazer a pergunta, deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal do Somos Um. Vamos bater a marca dos 200 inscritos. Então, quem é Gabriel Neto? Para que todos possam conhecer quem é você. Bom, Gabriel Neto é um homem casado hoje, graças a Deus, né? Já temos mais de 10 anos na caminhada com Cristo. Um garoto que já era feliz sem conhecer a Cristo. Depois que conheceu a Cristo, aí ficou mais feliz ainda. Sou uma pessoa que busca os propósitos de Deus, juntamente com a minha esposa. Estamos trilhando o caminho da vitória, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Hoje estou na Igreja Videira, estou como discipulador. Até uns anos atrás estava como obreiro, mas o importante é estar fazendo a obra. Graças a Deus estamos aí. Amém. A pergunta que a gente vai fazer logo de cara é: como saber que eu escolhi a pessoa certa? Muitos casais hoje, o índice, né, de separação é muito grande, não só na igreja, mas em todo mundo. Então, como saber que eu escolhi a pessoa certa? Olha, cara, já para começar essa primeira pergunta aí, é um pouco apertada ela, a gente escolher a pessoa certa. Os cristãos, eles têm esses paradigmas, né? Que é a pessoa certa, como que é a pessoa certa? E a gente escuta muito isso na rede dos adolescentes, na rede dos jovens, principalmente na rede dos jovens, que já é uma preparação para achar a sua amada e seguir a vida aí com a pessoa abençoada que Deus colocou. A resposta para essa pergunta aí, eu creio, na minha experiência, que a pessoa certa não tem, não, querido. A pessoa certa fica um peso, sabe? Quando você fala assim, por exemplo, eu como casado, né? Tenho a esposa, já tenho 6 anos, graças a Deus. Se ela falar assim, se você fizer essa pergunta para ela, Viviane, que ela chama, né? Ô, Viviane, o Gabriel é a pessoa certa? É a pessoa certinha e tal? Vai ser muito difícil ela falar, nossa, que Gabriel é um homem maravilhoso, um homem todo certinho, porque todos nós temos nossos defeitos, mas assim, eu creio que Deus, ele nos dá experiências, e uma dessas experiências é conversar com o Pai e pedir em oração para que Ele nos mostre quem é a pessoa. Mas eu fico preocupado com isso, porque alguns de nós estamos tendo aquele momento assim, eu tenho que achar a pessoa certa para me casar. Eu tenho que achar a pessoa certa para me relacionar. E eu vejo isso, já tive a rede de adolescentes e agora estou na rede de jovens. E esse questionamento, essas perguntas sempre estão no nosso meio. É bom a gente falar sobre isso. E é bom ter cada vez mais espaço para falar sobre isso, né? E eu creio que, assim, você tem a liberdade de escolher essa pessoa. E com o tempo, você orando e Deus mostrando, confirmando no seu coração, vai ter um momento que você vai falar, é essa. Vou dar um exemplo meu, né? Fica mais fácil quando a gente fala da gente. A minha esposa, que eu estou hoje, e vai ser para sempre, em nome de Jesus, com 3 meses eu falei, é ela. Eu estava no Monte da Presbiteriana, onde eu conheci ela, né? A gente se conheceu no Monte ali da Presbiteriana de CPA1, onde muitos jovens oravam lá, até hoje oram, mas hoje está diferente. Antes era mais matagal, era mais terrão lá, os mais antigos lembram. Hoje já está mais arrumadinho e tal. Eu, com 3 meses, falei para minha esposa, olha, vou casar com você. E eu falei com aquela expectativa, vou ver os olhos dela, vou ver se vai abrir o sorrisão, né? Foi frustrante demais aquele dia, foi muito frustrante. Porque ela falou, nossa, sabe quando você... Sabe quando você se prepara o dia todo e fala, cara, se eu encontrar com ela hoje à noite, eu não vou aguentar. Eu falo, ó, eu vou casar com você. E ela levou um susto. A resposta dela foi assim, sim, muito seco. Assim que ela falou para mim, mas assim, muito racional.
Mas por que eu estou falando isso? É porque com 3 meses, eu sabia que aquela mulher iria me fazer crescer na presença de Deus, e era algo que eu buscava em Deus. Então, não que ela seria a pessoa certinha, enviada numa sacola ou numa caixa toda certinha. Não, ela já conhecia um pouco. Até hoje nós somos muito diferentes, diga-se de passagem, né? Ela é mais cautelosa, ela é mais observadora, eu já sou mais agitado, eu sou mais falador. Então, até hoje nós temos nossas diferenças. Mas o propósito de eu ter uma pessoa para o meu lado o resto da minha vida era aquela mulher. Então, a escolha para mim, naquele momento, foi ela. Depois que nós casamos, uma das primeiras coisas que eu falei para ela depois do casamento, falei para ela, porque eu não engoli aquele dia. Eu lembro, né, fiquei lembrando que eu fiquei meio chateado, que ela não respondeu do jeito que eu esperava. Falou, não, mas tá muito estranho assim, tá? Eu falei, calma, vamos deixar o tempo passar. E depois que nós casamos, foi o seguinte, quando terminou lá a cerimônia, eu falei para ela, você lembra aquele dia que eu falei para você que ia casar contigo? Ela, lembra, eu falei, tá aí, não falei? Deus falou e confirmou. Então, assim, pessoa certa, eu acho que fica uma parte muito pesada para falar. Com o tempo, Deus vai confirmando no seu coração quem é essa pessoa. Eu creio nisso. Agora, seguindo, né? Hoje, para você trair, a gente não vai ter perguntas de vários temas. Hoje nós vamos direto ao ponto. Nós vamos falar sobre relacionamento. A segunda pergunta também é sobre relacionamento. Nós, cristãos, não temos uma fórmula pronta, né? Mas a maioria das pessoas acredita que a corte é o método certo. Mas hoje em dia, com essa história de desconstrução, com esse movimento atual, as pessoas têm dito que a corte é algo ultrapassado. Então, eu vou perguntar de um líder para outro. A corte é algo ultrapassado? Eu estou na videira, mas não vim da videira. Eu vim de uma outra denominação. E quando eu comecei a relacionar com a minha esposa, ela sugeriu que fosse na corte. Eu não queria corte. Já bem claro que eu não queria, porque eu não conhecia a corte, eu pensava que era ideia de homens, e como não estava escrito na Bíblia corte, né? Adão e Eva não fez corte, Adão e Eva não fez corte, Isaac e Rebeca não fez corte, já foram logo para a unção, né? Diga assim. Mas, com o tempo, cara, eu aprendi. Por exemplo, eu estou até com um livro aqui, do pastor Naor Pedrosa, Corte versus Namoro. Foi um livro que abriu os meus olhos espirituais. Eu pude compreender um pouquinho mais o que significava. Por quê? Como você acabou aí falando no começo do programa, da programação, 26% já subiu esse índice de casais que se separam. E eu estava vendo que teve uma programação uma vez na igreja, a pastora perguntou bem assim, quem são filhos de pais separados? E naquele dia eu não levantei, mas mais de 70% levantaram, 60%, 70% levantaram. Por quê? Começaram de um tipo e depois terminaram o casamento. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? A corte não é algo ultrapassado. Eu creio que é algo para edificar o relacionamento. Porque quando nós dizemos muito sobre relacionamentos, a gente fala assim, bom, agora nós convertemos, agora eu vou ter um namoro cristão. Né? Agora não vai ser um namoro mundano, é isso que a gente falava lá. E o namoro cristão, veja bem, o namoro cristão pode beijar, pode abraçar, pode sentir o cheiro, mas não pode finalizar. Então fica muito difícil a situação aí. Ou seja, você começa a descer o caminhão, aí vai ter que frear o caminhão na descida, o caminhão vai atropelar tudo, vai capotar, sabe? Então, eu vejo assim que a gente... Hoje nós temos uma visão que a corte, veja bem, a corte, o padrão dela, você conhecer a pessoa, mas não conhecer beijando, não conhecer já aproximando, abraçando, chamando de amorzinho, porque aqueles que já estão um pouco mais tempo na igreja sabem muito bem que, vamos lá, as pessoas, graças a Deus, elas conseguem se livrar das drogas, conseguem se livrar de outros tipos de pecados, mas uma coisa que a gente não vai se livrar, em nome de Jesus, é que o homem gosta de mulher, e mulher gosta de homem.
Então, isso está na natureza. Isso não vai ter como se livrar. Então, como que nós temos que fazer? Vamos nos guardar. Então, quando eu comecei a fazer a corte com a minha esposa, o que nós fizemos nesse tempo de corte? Eu fui conhecer a vida dela. Eu não fui conhecer a intimidade dela. Porque não era uma convicção que era um casamento. Então, não achava necessário entrar no relacionamento já falando de coisas íntimas sem saber se ia casar. Corte, nós conhecemos os pais, nós conhecemos os pastores, nós conhecemos mais os desejos, os planos, os projetos. Não necessariamente que você já entra num relacionamento já assim muito próximo, porque o que acontece depois? A gente sabe, o irmão cai, ou a irmã engravida, ou então o irmão fica com vergonha de sair da igreja, ou então a irmã fica com vergonha porque falaram, fofocaram dela, aí dá espaço para o inimigo agir dentro da igreja, tá? E vira aquele balaio de gato. Você já faz corte? Você namora? Eu não faço corte nem namoro. Não escolhi esperar há muito tempo. Mas assim, ó, eu perguntei para você e eu vi você até baixar na cabeça. Eu resolvi esperar. Então não precisa ter vergonha disso, não. Isso é, Não, eu sou tranquilo, de boa. é isso aí, garoto. Porque Eu você tem tive um casal por 35 anos, né? Respeito, Meu tio Alexandre. 30. Oh, isso. Mas é benção, é benção. Não precisa ter vergonha disso, não. O importante é vocês saber esperar. E quando acontecer, vocês saber que é provisão de Deus. Porque quando nós antecipamos os projetos de Deus, lá na frente a gente vê muitas coisas ruins. Você quer ver? Por exemplo, fulana namora com ciclano. Namoro cristão. Beija, abraça, tudo. Cai, infelizmente. Aí separa. Não deu certo. Aí ciclana vai com o Joaquim agora. Namora Joaquim. E também não dá certo. Beija, esfrega. Então, assim, eu vejo hoje, por exemplo, lá na videira, eu tenho colegas que já fizeram corte, beleza? Que é uma coisa natural. Não deu certo. Sabe o que aconteceu? Cada um já está... uma já está fazendo corte com outra pessoa e o garoto está esperando em Deus. Mas não feriu, não teve sexo, não teve intimidades, porque quando tem isso no nosso meio, o normal é a gente dividir. Fulano não quer mais falar com ciclano e acontece no meio da igreja, não estou falando fora. Então, a corte, eu creio que é para blindar a gente desses momentos. Deus não é um... É difícil, às vezes, falar isso até no meio da igreja, porque quando fala sexo, a pessoa fala, ai, meu Deus, falou sobre sexo, perigoso isso aí, não é para falar isso, meu Deus, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Mas Deus que fez o casamento, Deus sabe quanto que isso é gostoso e poderoso. Então, essa mentalidade de pensar, essa corte é muito radical, porque aí o pessoal quer dominar. Não, a corte é para guardar o coração da pessoa, para que ela não se fira com outra, mas que ela tenha uma relação mais saudável. Então, na minha vida foi desse jeito. Fiz corte e depois eu casei e hoje eu sou um homem abençoado no meu casamento, graças a Deus. Mas e aqueles que não fizeram antes? Cada um tem sua opção. Deus tem a história de cada um. A minha foi essa. E eu sugiro aqueles que andam conosco, no discipulado, pelo menos quem lidera, eu sugiro ler o livro da corte, pelo menos. Entenda um pouco antes. Como eu era ignorante, o que é ignorante? É alguém que não conhece, que não sabe, que não leu. Eu peguei o livro, porque eu não queria terminar com a minha esposa, porque eu fiz jogo duro. Falei para ela, eu não quero saber de corte. Aí ela falou para mim, assim, então acho que não vai dar certo. Eu falei, mas por quê? Porque o que Deus faz não traz confusão. Pimba! Aí eu já levei uma na testa, falei, peraí então, né? Deixa eu ler esse livro da corte aí, deixa eu conhecer um pouco mais. E foi de Deus, e é de Deus, viu? Amém. A próxima pergunta é uma pergunta mais envolvendo liderança. Como posso ter liberdade com o meu líder / discipulador? Como os jovens, adolescentes de hoje em dia, podem fazer para ter liberdade com o seu líder ou discipulador? Bom, eu vou ler um versículo aqui, está em Salmo 133, e é um versículo muito usado no nosso meio, está no Instagram, está no Facebook, está até nas camisas, e que precisa ser valorizado cada dia mais, em atitude, não só em falácia ou em texto, mas em prática. Salmo 133 diz bem assim, ó quão bom e suave que os irmãos vivam em união.
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E em Provérbios 18, capítulo 18, versículo 1, diz bem assim: aquele que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se, ou seja, ele se revolta, ele fica contra o verdadeiro da sabedoria. A pergunta é como que eu faço para ter essa liberdade como eu líder do discipulador, é isso? Como que eu faço para ter um diálogo? Isso. A Bíblia tá falando que é suave, é bom para que a gente tenha isso. Só lembrando que nós, obreiros, ou líderes, ou discipuladores, nós não temos o poder de mandar na vida da pessoa. Nós podemos orientar, porque tem algumas pessoas que eles confundem isso, né? Por ter um título de liderança, o discipulador, ele tem que falar o que você tem que comer, o que você tem que usar, o que você tem que vestir, quem você tem que casar. É ruim isso aí. O Espírito Santo nos deu liberdade. Hoje nós não temos um livro de regra, nem um caderninho anotado, o que pode, o que não pode. E o Espírito Santo está dentro de nós. Nós podemos orientar. Fulano, aquela pessoa eu já conheço, é bênção de Deus, tenho visto o crescimento dela. Ou fulano, aquela pessoa, eu já fiquei sabendo algumas coisas, acho bom você conhecer um pouquinho mais, acho bom você orar, tá? Nós não podemos falar, ó, vai e não vai. É muito ruim isso, porque isso tira até a liberdade das pessoas falarem as coisas pra gente. Quando a gente chega de uma certa maneira meio ditador, as pessoas não têm mais liberdade. Mas o importante é que esse Salmo 133 seja verdadeiro na nossa vida. É bom e suave que os irmãos estejam em união. O que é isso? Eu preciso ter esse diálogo. Está certo que nem todo mundo tem um relacionamento bacana com todo mundo. Todos têm uma aproximação maior ou melhor de algum membro ali, né? Enfim. Mas o que não podemos é viver isolados. Eu mando na minha vida, eu que sei da minha vida. Isso é uma forma muito perigosa de viver, porque se a Bíblia fala que nós somos um corpo e o cabeça é Cristo, então, veja bem, eu sou, na minha apresentação foi muito rápido, né? Mas eu sou também educador físico, trabalho como personal, então, geralmente, eu dou aula todos os dias, durante a semana dou aula, e o corpo é o seguinte, dificilmente o braço esquerdo vai fazer algo que atrapalhe o meu braço direito. Se eu vou fazer um exercício em conjunto, vai sair bom e vai me dar resultado. Não é que meu braço esquerdo vai fazer de um jeito e meu braço direito vai fazer outro. Eu sou um corpo. Quando eu junto para fazer a execução, quando eu junto para fazer o exercício, eu crio resultados naquilo. Então, a igreja como corpo, é bom que a gente vive em união. Agora, tem essa parte da liberdade de falar com o discipulador. Eu acho que com o tempo, a gente ganha o coração das pessoas. Claro, tem algumas pessoas que já são mais abertas, mais rápidas, mas tem pessoas que têm barreiras. Cada um vem de um jeito da vida. Ou cada um foi criado de uma maneira. Alguns de umas famílias que já se falavam, tem comunicação com o pai, ou brinca com a mãe, mas tem outros que nunca falaram as coisas com o pai. São reservados para falar com a mãe. E às vezes na igreja eles pensam que é a mesma coisa. E quem ganha com isso? O inimigo. Porque até quando peca, ele fala, não fala do seu líder. Não fala do seu discipulador. E aí fica aquele medo. E de repente você vê a pessoa distante, afastando. Então é bom que a gente esteja junto. É um corpo, né? Verdade. Às vezes, os nossos liderados acham que a gente tem aquele, né? Chega perto, a gente dá um bem pecado aqui. E, né, às vezes tem esse medo, às vezes, né? Não, às vezes se afasta com este medo, né? E, como você disse, nós somos um corpo. Quando a pessoa não está entendendo, quando a pessoa quer se tratar sozinha, quer se cuidar sozinha, não fala com o seu líder, não se comunica com os demais, ela está perdendo essa noção de um corpo. Ela está se afastando e, assim, como não tem essa ligação, é mais fácil de sair da igreja. Então, tenha um contato com o seu líder, converse com o seu líder, tenta conversar, se aproxime, não se afaste, peça ajuda. A última pergunta, infelizmente, né, já está acabando, é por que às vezes a igreja é um local hostil para relacionamento? Como você disse na primeira e na segunda pergunta, às vezes a pessoa tem um relacionamento e as más línguas, infelizmente, isso acontece na igreja, as línguas venenosas, né?
algumas pessoas se comportam mais como Jezabel do que como uma pessoa cristã de verdade. Então, às vezes, a igreja é um ambiente hostil para relacionamentos. Por que a igreja é assim? Porque, com a sua vivência, por que a igreja ainda é um local hostil para relacionamentos? Olha, veja bem, é uma pergunta até meio perigosa, porque é o meio onde eu vivo, né? Normalmente, quando você sai de um lugar, o pessoal gosta de falar, é porque lá é desse jeito. Já tenho quase 15 anos na presença de Deus e já andei já estou quase indo pro grupo dos adultos, estou segurando ainda, porque acho que tem muito gás, né? Mas eu ainda ando com jovens e jovens precisam de pessoas que já tiveram experiências para repassar aquilo que eles já tiveram. E eu ainda vejo dificuldade das pessoas, eu vou falar, por exemplo, do meu discipulado. No nosso discipulado, a gente tem liberdade de falar mais aberto. São pessoas que já convivem, já conhecem até nossos defeitos, né? E assim a gente tem mais liberdade de falar. Mas eu tenho irmãos que, para expulsar demônio, você precisa ver a galera firme, forte, quando a gente tem encontro com Deus, e expulsa o demônio, e bate o pé, e ora e tal. Mas para chegar perto da menina, para dar uma cantada, para aproximar ali. Teve um que eu falei, irmão, que absurdo, a menina chegou perto de você, e eu já tinha dado feedback, já tinha falado, já tinha feito aquela ponte gospel ali, né, para ministrar. Ele ministra como um guerreiro, como um fogo, como aquele pessoal, soldado universal. Mas aí, quando é para falar sobre isso, a pessoa fica com um gatinho. Então, colocaram uma coisa meio que mística no nosso meio, sabe? Parece que assim, o anjo vai falar com ele, ou o anjo vai falar com ela, e aí eu vou me aproximar. E, irmão, não muda as coisas, não. É o seguinte, o homem tem que levar corte ainda. Não é porque o homem converteu que ele deixa de levar corte. Pode chegar, lógico, sem aquela agressividade do mundo. Nós estamos falando de um padrão de pessoas espirituais, mas de se aproximar, de tentar conversar. E uma coisa que eu vejo também, e eu respeito isso, mas eu converso tanto com os homens e as meninas para saberem qual o X dessa questão, por que é tão difícil. E eu vejo as meninas falando assim, e aí vai um recado para os varões, As meninas estão estudando, estão trabalhando, e os homens estão aí, esperando de Deus. Deus vai fazer. E mulher gosta de conforto. Irmãos, você que vai casar um dia, saiba, mulher gosta de fazer cabelo. Você não faz cabelo, gosta de fazer unha, gosta de fazer bastante coisa, gosta de cuidar. Então, mulher é investimento. Só que mulher precisa de alguém que ela veja que tem segurança para relacionar. Então, os homens que até hoje aí moram com mãe, né, não investiram na vida, não estudaram. Esse é um tempo, por exemplo, é um tempo de estudar. Tá? Pessoal, tem vários cursos online. Para você estar estudando. Então, é assim, os homens estão muito espirituais, ou estão com medo de chegar mesmo, e as mulheres estão sentindo dificuldade de ver alguns padrões de homens mesmo, para relacionar. Só que cada um é do seu jeito, né? Não é nada forçado, não é nada empurrado. Eu creio que tudo tem o tempo certo. Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo. Mas essa parte de relacionamento, quando você fica muito esperando, eu estou esperando em Deus, Deus vai fazer. Não, é você que tem que fazer, querido. Queridão, você que está aí me assistindo, que é solteirão, é você que tem que fazer. É você que tem que conquistar, você tem que chegar, tem que aproximar, tem que estudar, tem que se preparar, porque mulher nenhuma vai querer ser o homem da casa, né? Não é ela que vai querer fazer tudo dentro da casa e o homem ficar pensando, e agora o que eu vou fazer? Então, nós temos que ir à frente, nós temos que botar a cara mesmo para valer, e eu creio que Deus, ele vai fazer as demais coisas. Busque primeiro o reino de Deus. Mulher quer ver um homem de Deus também. Mulher sente segurança naquele que está na presença de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio nisso, viu? Porque eu converso com homens e mulheres. Tem muita gente solteira ainda, gente. Jesus está voltando, viu? Jesus está voltando. Corre aí.
Amém. Então, esta foi a nossa entrevista. Este foi o quadro na poltrona de hoje, com Gabriel Neto. Então, se você quiser dizer alguma consideração final, esta é a hora, Gabriel. Primeiro, Felipe Santos, eu agradecer por estar participando dessa nova proposta que Deus colocou no seu coração, porque tem tantas coisas passando nesses momentos que está todo mundo na internet. Só que, como tempos atrás, eu estava um pouco com o coração até aflito, que eu vi muita gente assistindo muita coisa secular e podia estar assistindo uma programação que fosse para edificar. Então, eu vejo até, às vezes, alguns jovens reunidos para assistir aquela live sertaneja e a bebida, tudo mais, mas tem programações que a gente pode se edificar. Então, eu agradeço por estar participando desse projeto que Deus colocou no seu coração e a minha vontade é que outros jovens ousados como você surjam para que o nome de Jesus seja glorificado e outras conversas também sejam faladas, porque são espaços como esse que a gente começa a falar de algumas coisas que muitas vezes nas células não se fala, ou reunião discipular não se fala. E dizer para você que está assistindo aí, divulgue para a sua célula, divulgue para o seu discipulado. Hoje tem muita gente precisando escutar mais coisas sobre a palavra de Deus. Não simplesmente ficar falando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Não. Temos muitos assuntos, muitas coisas que a gente precisa conversar. E eu creio que na reunião de conselheiros há sabedoria. Quando se juntam num propósito só, Deus vai edificando cada vez mais. E ainda bem que você não colocou nenhuma placa de igreja aqui. A conversa aqui é outra. Para que ninguém fique pensando, são exclusivas, não. Um bate-papo entre irmãos, e isso é muito gostoso. Espero que, se eu tiver uma outra oportunidade, estarei novamente nessa bela programação nova aí. Deus abençoe seus projetos aí. E sua futura corte, depois eu quero ver quando acontecer também, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, né? Queria que você que está vendo esse vídeo indique participantes para o quadro. O Gabriel Neto foi indicado pelo meu tio, né? Para que a gente possa conversar. Foi um prazer conhecê-lo, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, indique participantes. Ajude a gente a crescer. Se inscreva no canal, dê o like. Muito obrigado por assistir até o final. Até a próxima. O que é a máfia? Eu ouvi fontes aqui que Gabriel Neto pertenceu à máfia. Que história que é essa? Explique para nós. Essa palavra máfia aí, acho que era da máfia pizzaria, né? Que tinha máfia pizzaria lá. Tira o santo. Hashtag tira o santo. A galera, graças a Deus, nós tivemos uma amizade muito boa, né? Um tempo atrás aí. Hoje o pessoal está tudo casado, mas tinha aquela época de solteiro, a galera ficava, ô, Senhor, abençoa, e abençoa fulano, abençoa ciclano. Mas hoje todo mundo está casado, está bem, Deus abençoou. E é uma alegria enorme de ver meus amigos que estavam no desespero. Eu vou te contar, viu? Deus é poderoso. Porque cada homem feio que está casado aí, porque aí que você vê o agir de Deus mesmo. Não, é engraçado esses amigos seus fazendo essas perguntas, né? Pô, você numa saia justa é difícil demais. Amigo é para isso.